Oi gente, aqui é a Vanessa do Jardim de Core, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante, que é a memória da alma. Então, quando eu falo que uma pessoa está vivendo no automático, eu não quero dizer que ela é uma pessoa fria ou que é uma pessoa que não pensa na própria vida. Eu estou querendo dizer que existe um trauma ativo dentro dessa pessoa. Trauma não funciona dentro do tempo linear do inconsciente. Para o inconsciente é atemporal. Por isso as jogadas normalmente são atemporais, para que a gente consiga encontrar essas nuances que impedem a gente de conseguir manter um trabalho, conseguir manter um relacionamento, ou de parar de culpar sempre alguém. E isso quer dizer que mesmo que uma coisa tenha acontecido lá na infância, para o inconsciente é como se tivesse sido agora, porque esse trauma não foi tratado. Eu mesma tive depressão durante 5 anos e toda terapia, todo médico que eu ia me dizia que não tinha cura. E o que me trouxe a cura foi o tarô, foi a minha espiritualidade. Por isso que eu estou vindo trazer e digo que é uma coisa muito importante. Apesar de sim eu continuar indo ao médico, tomar remédios, até para o tremor essencial, porque foram tantas perdas. Perdi pai, perdi mãe, perdi uma irmã com 30 anos, criei o filho dela. Isso tudo traz uma dor muito profunda, porque é uma lembrança constante. Perdi há pouco tempo um irmão que era dependente químico, e foram anos de tratamento, e ele acabou falecendo de câncer muito rápido. Então tudo isso deixa machucados muito profundos na gente. Então eu venho falar com propriedade sobre depressão, crise de pânico, ansiedade, fobia social, porque eu tive isso durante 5 anos. O que me ajudou foi o tarô, foi a espiritualidade, foi pesquisar sobre o que significavam meus sonhos, por que eu sentia tudo aquilo, que nenhuma terapia, nenhum médico me respondeu. E eu não estou aqui para dizer para as pessoas não irem ao médico. Sim, o médico é muito importante. Mas além disso, precisa estar conectado com o espiritual e com o emocional. E para explicar isso melhor, eu gosto sempre de falar sobre uma metáfora que eu aprendi com um professor, que é sobre você se imaginar na frente de um rio e que você toca uma pedra e você percebe que forma uma onda. Essa onda a gente pode assimilar com as emoções. Apesar de ser passageira aquela onda, o importante não é a onda, e sim a pedra que está lá no fundo do rio. E essa pedra, conforme vão continuando jogando pedras ali, o rio ele pode até mudar de curso, ele pode arrastar lentamente essa pedra, mas isso você não vai perceber. E isso pode estar influenciando as suas emoções. E o que a gente faz no tarô terapêutico é tentar encontrar essa pedra no fundo do rio. Começar a ressignificar, começar a entender através da leitura, através de sonhos, através de anotações, estigues que a pessoa vai tendo. Isso não é um processo rápido, mas com certeza ele funciona. Eu fiquei muito tempo, são 5 anos que eu lutava para levantar da cama. E por mais que eu continuasse as minhas atividades, porque eu sou mãe, eu sou profissional, era muito difícil. Então quando a gente encontra essa pedra, olha para ela e começa a entender, remover, ressignificar, a tendência é a gente se sentir mais leve, com mais clareza mental e totalmente mais livre para viver o agora. E com muita frequência isso acontece na infância, porque na infância o cérebro funciona por generização. Então a criança, ela aprende sobre o mundo criando padrões. Por exemplo, se você mostrar um gatinho filhote para uma criança, ela vai chamar de miau. Se você mostrar um tigre, ela ainda vai chamar de miau.
E a criança, ela não tem experiência e nem repertório para entender essas nuances. Então, se a pessoa está vivendo um momento de alegria, de satisfação, de espontaneidade, naquele momento ela é humilhada, punida ou desqualificada, o inconsciente ele pode criar uma associação perigosa. Felicidade vira sinônimo de ameaça. E aí na vida adulta a pessoa começa a se sabotar sempre que está feliz, sempre que está conquistando algo importante. Não porque ela quer, mas porque existe dentro dela algo tentando protegê-la daquela dor antiga. Por isso que nas leituras de tarô terapêutica, mais importante do que prever acontecimentos é ajudar a pessoa a reconhecer a raiz emocional e simbólica das situações. Quando a gente acessa a raiz, a gente abre espaço para escolhas mais conscientes e para caminhos mais alinhados com quem a gente é realmente. Então, quando a gente fala sobre olhar para dentro, que é realmente lá que está a cura. Então, para mim, eu estou aqui, mesmo com poucos inscritos, mesmo com poucas curtidas, poucos comentários, eu vou permanecer aqui, porque eu quero mostrar para as pessoas que sim, que por mais que eu tenha que tomar medicação para o tremor essencial, por ter ficado muito tempo tensa, existe sim uma forma de superar tudo isso, de sentir viva, de sentir vontade de fazer as coisas. E a gente precisa mudar para que as pessoas não nos machuquem, para que a gente não entregue a nossa felicidade na mão de ninguém, para que a gente consiga ser feliz por conta nossa. Sei que na maioria das vezes essas pedras não são nossas. Muitas vezes a gente tentou ajudar, muitas vezes a gente achou que era amada, muitas vezes a gente se calou para não discutir, mas essas pedras estão lá. E eu sei como é que é ter um nó na garganta, palpitação, dor no estômago e ser chamada de louca. E se eu conseguir, eu tenho certeza que você também consegue. E se você quiser conversar, me chamar, a gente toma um café junto, mesmo que seja online. Pode ser presencial também, se você morar no Rio Grande do Sul. E a gente joga carta, a gente traz o significado dos teus sonhos e a gente vai removendo essas pedras. E a gente não vai evitar que essas pedras voltem para dentro do rio, mas a gente vai saber, com certeza, pegar elas na hora certa, antes de novos traumas. É isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenha trazido algum tipo de reflexão. De qualquer forma, foi um prazer, como sempre. Um beijo e até a próxima.